Pessoal, então vamos só esperar o professor Edson retornar que eu chamo ele, tá? O professor Edson tá retornando, tá, pessoal? Vamos aguardar um pouquinho. Ê, pronto! Pô, tava nos 80 já, que coisa. Vamos lá. Vamos lá, então. Então, será que espera mais um pouquinho? Tem pessoal entrando aí, ou não? Tá, enquanto a gente espera, vamos lembrar o pessoal de tirar um print da nossa live, postar nos stories de vocês, marcando eu e o professor, e aí a gente vai entrar em contato com vocês para enviar um bônus, que é uma planilha, para vocês utilizarem com os clientes de vocês sobre planejamento tributário, tá, pessoal? Então, estamos aí no aguardo dos stories de vocês com print sobre a nossa live, ok? Marcando eu e o professor. Tá. Pessoal, vamos voltar aí, né? Não desanime, não. Agora que o assunto tá ficando quente, né? Vamos voltar. Pô, a gente estava lá com 78, 81, tava show demais, né? Esse Instagram, hein? É Judiou. uma hora. É uma hora. É, então tá bom. Então vamos lá, vou retornando então, né? Teve gente que me disse que está até gravando a live, legal, isso é bacana, minha amiga Wena. Pessoal, então eu estava comentando com vocês. Amanhã, a data derradeira de vencimento, que provavelmente muitos empresários acabam pagando no vencimento, de quem for apurar o primeiro trimestre agora, seja real trimestral ou presumido. E aí eu estava explicando para vocês que é uma boa hora para fazer uma revisão, se por acaso não seria, mesmo a empresa que já está há anos no lucro presumido, excepcionalmente ela adotar o lucro real, ao menos para 2020. E por quê? Porque você sabe que nós temos duas espécies de despesas na empresa, as fixas e as variáveis. As variáveis, elas andam de acordo com o meu faturamento. Então, se eu estou faturando menos por conta da crise, aí beleza, a variável muitas vezes vai junto. Agora, o problema é a despesa fixa, galera. E você tem um caminhão de despesa fixa, tem empresários aí que até estão sendo solidários, mantendo a folha de salários dos empregados, etc. E tudo isso sem uma contrapartida direta de aumento da receita. Então, o que vai ocorrer? Se você, no primeiro planejamento para lucro presumido, viu que a margem de lucro antes dos impostos era, por exemplo, para uma empresa comercial de 17%, claro que o lucro presumido era o melhor negócio. Por quê? Porque os percentuais de presunção para IR é 8 e para CS é 12.
Porém, com essa reviravolta que começou aí a partir da segunda quinzena de março, pode ser que todo aquele teu orçamento, o planejamento que foi feito para 2020 venha por água abaixo. Então, é a hora de você rever imediatamente a opção e talvez já no DARF de amanhã não recolher como presumido, e sim como real trimestral. A Lembre-se que primeiro... Raessa, a Raessa tá dizendo que fez isso, optamos pelo lucro real. Ó, viu? Show de bola. Porque não Pessoal, só se lembrando. confirma, né? É uma lucratividade que não se confirma para 2020, né? Sim, porque todo mundo foi pego de surpresa, né? Todos nós, né? Eu também, como prestador de serviço, fui pego de surpresa. Então, tem que se reavaliar essa situação, tá? Então, não esquece, é a hora de você ver se vai calcular e pagar amanhã como real trimestral ou presumido. Eu já expliquei no início, né, ainda no final da hora anterior, que não tem, se você pagou real anual, já foi. Não tem o que se fazer. Está pago o real anual, acabou a história, né? Então, primeira análise que eu estou fazendo com você é real trimestral com lucro presumido. E eu estava comentando, quando caiu, né, o Instagram, de que também, assim, você tem que tomar cuidados, porque para ser lucro real, tem que atender os requisitos de uma lei tributária, que é a Lei 8.218/91. Se eu não me engano, acho que é o artigo 17 ou 18, agora, não estou lembrando. Mas quais são os pré-requisitos? Documentação em boa ordem, atendimento às normas brasileiras de contabilidade e a terceira é tranquila, você já deve fazer isso, que é a entrega do SPED contábil. Mas me preocupa as duas primeiras, documentação organizada e a segunda tem que atender à plenitude das normas de contabilidade. E a Michele está comentando sobre o PIS e COFINS, professor, Já do chego lá. presumido. Muito bem colocado, né? Nessa decisão de sair do presumido para o real trimestral, vencimento amanhã, sim, você vai ter reflexo direto no PIS e na COFINS. Então, quando eu falo analisar, me perdoe, nunca se faz uma análise dos tributos federais isoladamente. Sempre se faz no conjunto. Então, é a soma de imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS. Os quatro são analisados em conjunto, inclusive na planilha bônus, ele também trata todos esses em conjunto. Até mesmo, pessoal, que veio à mente agora, a questão da desoneração da folha. Porque pensa comigo, como que se exerce a opção da desoneração? Você sabe? É o primeiro pagamento de DARF. Vamos imaginar que a tua empresa ela ia optar pela folha. Presta bem atenção na dica de ouro que eu vou passar agora. Ela ia calcular sobre a folha. Mas, agora que a folha está gorda demais e o faturamento minguou, talvez seja interessante ela retificar os meses de janeiro, fevereiro e março e calcular pela receita bruta. Poxa, Edson, mas eu já paguei lá a GPS, o DARF da DCTF Web. Não tem problema, pessoal. Requeira compensação. Então, aí você tem que fazer a matemática. Mas veja que até isso entra no rolo. Você pode sair do cálculo da folha e calcular a patronal pela receita bruta. Quer apontar alguma coisa a mais aí? Não, acho perfeito. O que a gente tem que cuidar é o próximo ponto, né? Que é o próximo item da nossa live aqui, que é o lucro real trimestral e o lucro real anual, porque daí o raciocínio é um pouquinho diferente. Isso mesmo. O que ocorre? Se você já estava ou na obrigatoriedade do lucro real, ou, digamos que pelas suas margens, você já adotaria, né, mesmo de maneira opcional, o lucro real. Então, o que ocorre? Você seria trimestral, exemplo, então pagaria amanhã. Só que, pense comigo, se você for trimestral,
E agora, você enfrentando aí provavelmente um segundo trimestre muito atípico, e se não houver um impacto no terceiro, é bem provável que você possa ter prejuízo nesses trimestres 2 ou 3. E por conta disso, você só vai poder compensar desse prejuízo lá no quarto trimestre em cima de uma trava, o limite de 30%. Eu fiz, inclusive, né, mandei para você, né, Sigrid, um exemplo ali, um exemplo em planilha, até posso estar disponibilizando também para vocês depois, em que naquele nosso exemplo fica visível, né, com números relativamente baixos, deu uma diferença entre o real anual e o trimestral, favorável para o anual, em torno de uns 20 e poucos mil reais, né? Foi algo assim. Sim. Então, por que isso? Porque se eu estou no real anual, eu só fecho o cálculo definitivo em 31 de dezembro. Então, toda a desgraça no meu resultado que ocorrer ao longo do ano vai ser 100% compensada. Enquanto que se eu encolho o espaço para trimestres, não. Muito empresário está tendo um primeiro trimestre maravilhoso, mas o segundo horroroso. Então, pense aí na possibilidade de, ao invés de pagar amanhã o lucro real trimestral, faça as continhas e retome janeiro já pagando pela estimativa como lucro real anual. Claro que está atrasado o vencimento, pessoal. Então, sobre a competência janeiro, teria uma multa já de 20%. A competência fevereiro, uma multa de aproximadamente 10%, porque ela é diária ainda. E mais a Selic, né? Mas a Selic está baixinha. Então, faça aí as tuas contas, as tuas análises, mas eu, particularmente, eu concordo nesse ponto até com a matéria do valor econômico. Seria bem interessante, talvez, você rever a saída esse ano, excepcionalmente, do trimestral para o anual. Tem um único detalhe para você não se precipitar e depois se arrepender. Quem já tem o crédito líquido e certo da exclusão do ICMS da base do PIS e da COFINS, ou quem já está aí, digamos, já na boca, já saindo, talvez não seja interessante trocar para o real anual. Por quê? Tem que fazer contas. Porque eu não posso compensar via PERDECOMP o débito mensal da estimativa do lucro real anual. Vocês entendem? Então, eu teria que sacrificar, sangrar o meu caixa. E muitas vezes, no momento de crise, o financeiro vai acabar pesando mais do que o econômico. Entenderam? Dane-se lá aquela linha se está dando mais despesa. Eu quero que sobre mais dinheiro no caixa. Então, não esquece de fazer essa análise conjunta. Não só o resultado econômico, mas também o desembolso financeiro. Perfeito, perfeito. Pessoal, Tem mais dúvidas? perguntas ou o pessoal está quieto aí com as perguntas? Eu acho que o pessoal deve estar anotando, né? Eu espero. Mas dúvidas? Alguém perguntou aqui que, por exemplo, já mandou SPED contribuições como presumido. Muito importante. Pessoal, SPED de CTF dá para retificar tudo numa boa, entendido? Dá para retificar numa boa. Porque o que determina não é a DCTF nem a FD contribuições. O que determina é o primeiro pagamento do DARF, do imposto de renda. Então, É se o código, valer a né? pena, É o código do DARF. código do DARF do imposto de renda. Então, se valer a pena voltar para trás, volte, por favor, né? Tem que analisar os prós e contras. Perfeito. Vamos para o próximo? Estamos acabando já, pessoal. Vamos para o terceiro e depois temos um último. Pausar ou reduzir a depreciação. Como é que é essa parte, professora? Muito bem, tá? Esse ponto, que inclusive já tinha sido objeto de um pequeno debate entre eu e um profissional da contabilidade, acho que foi agora o mês passado, e que, por coincidência, acabou retornando nessa matéria do valor econômico. O que ocorre, pessoal? Tem muitas empresas, né? No caso, vamos supor até talvez algumas indústrias ou comércios,
que estão agora temporariamente com portas fechadas ou operando, o pessoal operando home office. Tranquilo? Muito bem. Então, não está se havendo o mesmo uso do ativo imobilizado como ocorreria numa situação normal, fora da crise. E aqui, nesse ponto, tudo começa pela questão da norma contábil e até da recomendação das auditorias. Se você não está sofrendo aquela ação de desgaste do bem, aquela ação normal que você tem pelo uso pleno dele, então, neste caso, alguns profissionais fizeram o seguinte pensamento: vou zerar a depreciação até que saia da crise. Não! A depreciação não deve ser zerada se o bem já está posto em funcionamento. Uma vez posto em funcionamento, a depreciação não deve ser interrompida. O que você pode e deve fazer, a sugestão, é reduzir nesse período a cota da depreciação. E quando eu digo reduzir, talvez até a níveis simbólicos, como, por exemplo, 0,1% ao mês ou ao ano. Entendido? Então, você reduz. Claro que aí você vai precisar de apoio de sistema, ou às vezes até de um controle em planilha Excel, infelizmente, né? Mas aonde que entra o fiscal nisso tudo? É que tanto o regulamento do imposto de renda quanto a IN 1700, eles esclarecem da seguinte forma, até fundamentado em soluções de consulta da COSIT. Vamos imaginar que você tem um veículo e ele está, um caminhão, prazo de depreciação 4 anos. Isso mesmo, caminhão é 4, não é 5. Você está no 3º ano e agora a tua transportadora está parada, o caminhão está estacionado lá. Então, você quer pausar. Não, não pause. Reduza a depreciação contábil. E por quê? Porque se você zerar a depreciação contábil, você perderá a depreciação fiscal daqueles meses. Está claro para vocês? O fisco diz, olha, eu te dou 4 anos para depreciar e uma taxa de 25% ao ano. E prorata mês, né? Se por acaso você desistir de contabilizar a depreciação em algum período, o problema é teu. Perde o direito de usar também a depreciação fiscal. Então, não esquece. Eu já trabalhei, inclusive, com um sistema, Sigrid, que tinha lá uma opção totalmente infeliz chamada pausa na depreciação. Fuja, mantenha distância. Nada de pausar. Reduzir, sim. Pausar, não. Porque senão você pode sofrer, sim, um reflexo para fins fiscais. Lá no LALUR, porque lá no LALUR, para quem é lucro real, e normalmente o período fiscal é menor do que o contábil, concorda que você está procedendo uma exclusão. Só que no mês que você inventar de zerar, aí você não tem direito àquela exclusão. Você jogou no lixo. Agora, se você deixar nem que seja 0,1%, você mantém o direito da exclusão sobre a diferença. Não sei se você quer colocar mais algum aspecto. Assim. Porque a Receita Federal ela te dá um determinado período e ela não quer que tu faça planejamento tributário em cima da depreciação. Então, assim, eu vou deixar para jogar minha depreciação para quando eu tiver lucro, porque agora eu tenho prejuízo. Isso mesmo, é bem então, aí, eu vou fazer um planejamento tributário para jogar a depreciação quando eu tiver lucro. Só que a Receita sabe disso e ela tem uma norma e diz, ó, ajuste fiscal de depreciação não admito, é na data em que deveria ter ocorrido. Então... Sim, show de bola. Até assim, não vou estender a conversa, mas tem uma novela parecida, né? Guarda uma certa semelhança, que é uma briga interminável aí que está nos tribunais, que é a questão do juros sobre capital próprio contabilizado fora do período de competência, né? Você deve acompanhar aí que, assim, às vezes o empresário vacilou a contabilidade e não apropriou, né, os juros sobre capital próprio, por exemplo, lá em 2018.
e aí quer apropriar acumulado 2018 e 2019. E a Receita Federal bate muito de frente nisso, porque ela entende que se você não alocou no período hábil da competência, não tem o direito da dedutibilidade, né? De certa forma, porque há uma assim, semelhança com o caso da... professor, às vezes não é nem vacilo da empresa, ela faz de caso pensado, porque ela pensa assim, ó, 2018 eu tive prejuízo, Ah, sim, sim, né? entendi. Então eu não vou calcular o juro sobre capital próprio. E aí, em 2019, como eu estou tendo lucro, eu vou jogar o juro sobre capital próprio dos 2 anos no meu lucro. E aí eu Mas, pago menos imposto do que tivesse distribuído nos 2 anos. Então, a Receita Federal também, ela, como tu falou, ela bate bem forte nessa parte. tem. Então, vamos ao nosso último tema, daí finalizamos a nossa live. E Vamos aí, lá, pessoal. Vamos para o último tema. Quero agradecer já, né, eu e o professor Edson pela presença de vocês. Estamos há 1h30 falando de tributos e obrigação acessória, mas vamos focar aqui no nosso último ponto, que é sobre a dedutibilidade das perdas, quando houver inadimplência no cliente de vocês, na empresa onde vocês fazem a contabilidade. Vamos lá. isso. Eu só vou tomar a liberdade, se você me permite, um minutinho de merchan, né? Senão depois passa e o povo já foi. Pessoal, eu estou com o meu curso gravado da ECD 2020, está vendendo muito bem através da plataforma Hotmart. Quem precisar de maiores informações pode me procurar no privado por mensagem, ou estou divulgando também nos grupos de WhatsApp. Então, o curso está indo muito bem, ele é bem explicativo, é bem didático e tem uma série de materiais complementares. Tem arquivo texto com o bloco K, que é a consolidação das demonstrações financeiras validado. Tem uma apostila com 84 páginas super detalhada, 78 slides também irão em PDF. E tem também um exemplo em planilha, tudo com fórmula prontinho para você ajustar a DRE, o J150, porque eu tenho notado que alguns softwares têm tido dificuldade de fechar esse registro. Então, com o apoio da minha planilha, não tem erro. Como você consegue isso? Adquirindo o meu curso da ECD 2020. Eu também estarei agora, dia 14 de maio, no curso online ao vivo, somente das alterações da ECD e da ECF, onde eu apresento vários detalhes, exemplos de erros de validação, é bem bacana. Dia 27 de maio, eu estou com o curso LALUR na ECF. Todos eles no modal online ao vivo. Maiores informações, eu peço que você entre no site pradotreinamentos.com.br, que é a empresa parceira. Portanto, não esquece, o meu curso está no Hotmart e os cursos online ao vivo estarão sempre no site pradotreinamentos.com.br. Por último, só um detalhe, me siga nas redes sociais, no Face e no Insta você me acha muito fácil, é o meu nome completo, Edson Remy Pinzon, o meu Edson tem o I. E no YouTube, pessoal, meu canal do YouTube vai fechar agora com esses próximos vídeos, vai fechar a sequência de 40 vídeos. Tem muito vídeo bacana lá, pessoal. Você talvez nem conheça. Muitos vídeos importantes. Então, youtube.com/EdsonPinzon. Esse é o meu primeiro e último sobrenome. Fechou? Acabou o minuto merchan. Vamos adiante. Então, vamos falar sobre o último ponto, né? Dedutibilidade das perdas por inadimplência. Muito bem. Pessoal, em relação à dedutibilidade para quem é lucro real com as perdas por inadimplência, também conhecido como perdas no recebimento de créditos ou perda com crédito de clientes, ele segue uma legislação, que no caso atualmente consta com maiores detalhes da Instrução Normativa 1700 de 2017. Que regras fiscais são essas? E que não batem com o CPC, com o pronunciamento técnico contábil, entendido? O CPC ele tem uma linha de raciocínio, e essa linha de raciocínio do CPC costuma ser mais rápida
ou seja, impõe que se contabilizem mais rapidamente as perdas estimadas ou prováveis do que a regra do fisco. A regra do fisco, em relação aos créditos sem garantia, que é a maioria das vezes, valor por operação até R$ 15.000, se está com 6 meses de atraso em relação ao vencimento, já é dedutível. Segundo caso, entre 15.000 e R$ 100.000, depois de um ano, já é dedutível. Acima de 100.000, com ação judicial de cobrança. Então, o que você pode usar a teu favor, você que já está no lucro real, ou por obrigação, ou porque o lucro real vai ser o melhor negócio para você mesmo. Vamos do máximo para o mínimo. Primeiro, só esclarecer, operação. Operação é o saldo que resta a receber de uma nota fiscal de mercadoria ou serviço. Então, se eu fiz uma venda por 30.000 e já em 10 parcelas de 3.000 e já recebi 5 parcelas de 3.000, o meu saldo a receber é de quanto? É de 15.000. Então, já poderia usar o critério de 6 meses. Então, não é o valor da nota fiscal original e não é o valor bruto da nota. Porque, por exemplo, o prestador de serviço tem retenção na fonte, concordam? Sim. Então, vamos imaginar que eu emiti a nota por 10.000, mas com uma retenção de INSS de 1.100. O valor do crédito não é 10.000, ele é 8.900. Pegaram essas dicas? Muito bem. Então, vamos pegar do máximo para baixo. A empresa que tem uma operação superior a R$ 100.000 em atraso há mais de um ano. Pessoal, nem que você combine, consensue com o cliente, né, embora não seja o recomendável, porque a lei fala em manter, né, a ação judicial de cobrança, mas o que ocorre? Eu estou com pena de entrar. Entra. Por quê? Porque aí você vai garantir a dedutibilidade de até 25% de IR sobre esse valor e 9% da contribuição social. Nas demais faixas, qual o cuidado? Na faixa até 15, 6 meses, e de 15 a 100, 1 ano. Exemplo, você tem um crédito que você está tentando cobrar de um determinado cliente no valor de R$ 14.000. E ele acabou de fechar, vai fechar 6 meses de atraso. Não renegocie com ele agora. Como assim? Primeiro, espere os 6 meses, utilize a perda dedutível na contabilidade e depois assine uma renegociação. Por quê? Porque sempre que eu substituo um título original por outro, a Receita compreende que é uma nova operação. Então, casos práticos. Eu tinha um boleto, uma duplicata. Estou substituindo agora por nota promissória ou cheque pré-datado. Lascou, é uma nova operação. Vocês estão me entendendo? Então, se você fizer um contrato de renegociação, as regras passarão a ser do vencimento da renegociação. Aí você já não tem mais 6 meses vencido. Vai começar do zero a contagem dos meses de vencimento. Entenderam? Então, usa bem a teu favor o momento certo para fazer a tal da renegociação. Primeiro, usa o prazo legal, baixa na contabilidade como perda dedutível, e aí o legislador não entra no mérito. Se no dia seguinte que você contabilizou, você fez uma negociação, olha aqui, ó, azar do goleiro, já foi depois de contabilizado. Legal? Então, outro detalhe, só para acrescentar. Eu conheço muita empresa, escritório profissional, que, embora faça essa análise das perdas com créditos de clientes no intuito fiscal, costuma fazer só em 31 de dezembro. Pessoal, pode ser feito a qualquer mês, qualquer hora. Então, se agora você está sofrendo o impacto da Covid, antecipa esse teu, digamos assim, esse teu método, essa tua forma de se trabalhar de dezembro para agora, porque ela já vai ser dedutível agora no mês de março.
Legal. A Marilúcia está perguntando sobre critérios diferentes, tá? De plano de saúde, da ANS e tal. O que acontece? O Banco Central também tem regras diferentes para os bancos, tá? E a Receita Federal não quer saber disso. Ela tem as regras dela, como o professor Edson falou, está lá na 9430. Então, caso tu utilize as perdas no critério da ANS e os bancos para o Banco Central e tiver em desacordo com a legislação fiscal, sim, há risco, porque a Receita Federal ela é bem taxativa. Para utilizar como dedutíveis, as regras são 2 pontos, A, B, C e D, que são essas que o professor Edson comentou. Então, realmente, dá um trabalho adicional, tu conhecer e controlar os critérios pela agência reguladora e depois pela Receita Federal. São 2 trabalhos. Eu posso aqui eu dou a seguinte dica. O que ocorre? Normalmente, o reconhecimento da perda estimada pelo critério societário, seja por conta das NBCs ou por conta do critério adotado por agência reguladora, normalmente ele é mais rápido que o do fisco. Concorda comigo? Ele muitas vezes vai instituir prazos menores, em torno de 3 a 4 meses, para já se caracterizar o quê? Uma provável perda. Então, nesse caso aí da colega, o que eu recomendo que se faça? Num primeiro momento, contabilize em atendimento à norma contábil ou atendimento à agência reguladora, só que contabiliza no resultado como uma conta equiparada para fins fiscais à provisão. E aí você vai ter que adicionar no LALUR, na base de cálculo do IR da CS, e controlar na parte B do LALUR. Aí, quando cumprir o requisito da lei fiscal, o que deve ser feito? Uma reversão da perda indedutível tem que transitar no resultado, você vai contabilizar lá no resultado como reversão de provisões, não tem efeito fiscal, e vai recontabilizar uma nova despesa numa conta de resultado separada da outra, da societária, e vai ser a perda dedutível. E aí, lá no LALUR, chegou a vez agora de se fazer o quê? Uma exclusão. Então, esse é o modus operandi. Primeiro, contabiliza a provisão indedutível, adiciona na parte A do LALUR, controla na parte B. Depois, quando chega o prazo da lei fiscal, se continuar lá aquela inadimplência, o que você vai fazer? Reverte para o resultado a indedutível, recontabiliza na despesa a dedutível e lá no LALUR você vai fazer o quê? Uma exclusão na parte A e crédito na parte B. Então, tem todo esse roteirinho para ser seguido para que a Receita Federal não goste. É isso, não deixe de aceitar essa minha exclusão. Bom, pessoal, então o recado sobre as perdas o principal é esse. Não deixem para fazer em dezembro, porque vocês podem aproveitar desde já, desde janeiro, 31/12, para as empresas de lucro real, né? Então, assim, não esperem chegar dezembro, dá para reduzir a carga tributária dos clientes de vocês a partir de já, né, professor? Eu lembrei só de um último ponto agora, você conversando, porque tem gente que desconhece isso e pode usar a seu favor. Não tem prazo prescricional para usar essa perda. Isso está na IN 1700, foi uma alteração da IN 1884 de 2019. Ou seja, se tiver lá no teu balancete um contas a receber em aberto de 7 anos atrás, de quando você estava no Simples Nacional, pode baixar como perda dedutível agora. Entendido? Então, não importa o regime tributário que eu estava na época que eu vendi a prazo, e também não tem prazo de expiração. Então, eu posso pegar um defunto que está lá no meu balancete, você está me entendendo? E usar agora como perda boa dedutível. Acho que era isso.
Que era isso, pessoal. Então, assim, quero agradecer muito a todos vocês que estão nos ouvindo há 1h30. Tenho certeza que a gente contribuiu de alguma forma. Nós planejamos essa live para que realmente agregasse valor para vocês e nos colocamos à disposição. Agora eu vou ver quem é que deu print para receber o bônus. Não esqueçam que ainda dá tempo de tirar um print da nossa live, postar nos stories de vocês e nos marcarem para receber a planilha, né, bônus. E não sei se tu quer se despedir, professor, de colocar à disposição. Eu quero agradecer, né, a participação de todos, né? Uma pena que foi culpa minha, também me delonguei e a live foi cortada, né? Na primeira etapa nós tínhamos mais algumas almas aí que se perderam no meio do caminho, mas isso acontece, né? Mas espero que tenha sido de grande utilidade para todos. Vocês conseguem me localizar facilmente através de todos os canais, né, redes sociais, enfim. Gostaria que acompanhasse o meu importante trabalho, que já venho só na área de cursos, eu já estou desenvolvendo há quase 8 anos. O pessoal me conhece mais aqui da região sul, mas, né, às vezes vai aparecendo uns novos fãs lá para cima, né, do sudeste, do centro-oeste e do nordeste. Então, só quero agradecer mais uma vez o convite aí da professora Sigrid. E é isso. Espero reencontrá-los em uma próxima e breve oportunidade. Eu que agradeço tu ter aceitado o meu convite. Tá ok, pessoal? Obrigada, então. Um beijo para vocês. Nos vemos, nos sigam, nos acompanhem e vamos embora. Beijo. Vamos. Tchau. Tchau.